Eita, Deus maravilhoso. Só Ele mesmo para aquecer os nossos corações, não é verdade? E hoje eu quero começar essa mensagem dizendo uma frase que certa vez eu li e ela diz assim: a melhor queda é cair em si. Pode até parecer duro, mas é uma grande verdade. Certamente, se você já passou por momentos na sua vida em que você precisou cair em si, você vai entender isso que eu acabei de dizer. Cair em si machuca, mas não tanto quanto as pessoas que vivem de ilusões, não é verdade? É muito melhor a gente cair em si do que a gente viver de ilusões para as outras pessoas. A vida tem seus momentos felizes e outros momentos adversos, mas nós precisamos manter bem os nossos pés no chão quanto a isso. E para falar um pouco sobre esse tema, eu quero compartilhar com você uma história que eu acredito que todo mundo conhece, que é a história do filho pródigo. Tenho certeza que essa história vai falar muito com você nessa noite, amém? A Bíblia, ela é bem clara quando fala que o filho pródigo, em certo momento da sua história, ele caiu em si. E eu creio que do mesmo jeito que o Senhor fez com que aquele jovem caísse em si, Ele vai fazer conosco nessa noite, comigo e com você, que se a gente estava precisando cair em si é hoje, que isso vai acontecer na nossa vida. Amém? Se você chegou aqui com a escama nos olhos, se prepare porque é hoje que Deus vai tirar. Se até hoje você não estava enxergando a realidade de acordo com o que Deus tinha para a sua vida, se prepare porque Deus vai transformar a sua visão. Eu sei que pode até doer, mas vai valer a pena, pode ter certeza. E eu tenho certeza que depois dessa palavra vocês vão continuar me amando, não vão? Até porque deixa eu te dizer uma coisa. Você não está aqui para ouvir aquilo que você quer ouvir. Você está aqui para ouvir aquilo que você precisa ouvir. Amém? É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor. Porque nós vamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. E para começar é importante a gente entender que há diferentes estágios na história do pecador e que merecem ser observados na experiência do filho pródigo. Ah, pastora, mas a senhora está falando de pecadores e eu que já sou salvo. Deixa eu te dizer, meu querido, acho que você não está entendendo. Todos nós somos pecadores e nós temos que entender isso que nós somos. E todos os dias nós temos que procurar ao Senhor e nos arrepender dos nossos pecados e das nossas falhas. Não importa se nós já somos salvos ou não. Nós temos todos os dias que nos arrependemos, porque nós já nascemos pecaminosos. Agora a gente vai nos basearmos nos estágios da história do filho pródigo. E o primeiro estágio no qual o jovem busca é a sua independência. Lá em Lucas 15:12 fala assim: o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Sabemos algo nesse estado mental e infelizmente ele é muito comum. Sabe por que ele é muito comum? Porque ele acontece na minha e na sua vida. Quantos de nós não fazemos como aquele jovem fez? Chegamos para o nosso pai, procuramos a bênção, mas a gente não procura o abençoador. Quanto de nós, quando escutamos essa história do filho pródigo, começamos a julgar aquele jovem, a tudo o que ele fez, mas quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Você pode até não ter feito igual a ele,
mas você faz outras coisas. Você faz outros pecados. Só em você estar julgando aquilo que o filho pródigo fez, você já está pecando. Não importa o tamanho do seu pecado, se ele é grande ou se é pequeno, você está pecando da mesma forma. E as pessoas falam da vida do filho pródigo, falam do pecado dele, mas faz isso. Busca a Deus, pedindo a bênção, mas não busca de fato o abençoador. Frequenta os cultos, reconhece o Senhor como Deus Pai e Salvador, mas o coração deseja uma suposta liberdade. Foi como eu falei aqui, antes de começar essa palavra. Você pode estar aqui, mas o seu coração pode estar lá fora. Aí, quando você começa a pensar nessa situação de liberdade e liberdade, porque sempre vem pessoas para falar um lado ruim e o outro, o lado bom, é ou não é? E muitas vezes o nosso ouvido começa a se inclinar para cá, para o lado ruim. E aí chega amigos para dizer a você, mas você só vive na barra da saia da sua mãe. Mas essa igreja que você frequenta é muito cheia de regras. Viva livre. Por que você está ali no lugar aonde você tem que ser obediente? Se você pode fazer aquilo que você quiser. É ou não é? Quantos chegam para nós para dizer isso? Quantos chegam para dizer que a gente vive uma vida que não é livre? Eu não sei o que é que você escuta, eu não sei qual tem sido o seu rol de amizade, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Essas pessoas que chegam para você para dizer essas coisas, elas não são teus amigos. Desconfie logo dessas pessoas que chegam para dizer a você que o lugar que você está é errado. Sabe por quê? Não há lugar mais certo a se estar do que se não for na casa do Pai. Esse é o lugar certo em que você tem que estar. É aqui que você tem que servir, é aqui que você tem que amar. E daqui, você ia alcançar outras pessoas. Mas é aqui que tudo começa. E eu quero falar para você alguns estágios sobre a vida daquele filho pródigo. Eu falei o primeiro e agora eu vou falar o segundo. O jovem recebeu uma porção de bens. Tudo o que era para ele receber depois da morte do seu pai. Ele era o filho mais novo. Ele tinha que receber tudo aquilo depois que seu pai morresse. E assim iria ser dividido para ele e para o seu irmão. Mas ele decidiu querer receber. Chegou para o seu pai pedindo os seus bens e o seu pai ali o fez. Ele sabia que teria mais autonomia para colocar os seus desejos em ação. Ele pensou, se eu permanecer próximo ao meu pai, ele vai ficar me controlando, ele vai ficar me olhando o tempo todo. Assim ele reuniu tudo que recebeu do seu pai e partiu. Ele partiu para um lugar distante. Eu não sei se você consegue perceber alguma semelhança. Possa ser que eu esteja me dirigindo a alguns que estão aqui. Porque no primeiro momento, há todo um delírio de liberdade. Agora tudo é alegria, a pessoa pensa que está ali feliz. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Quando você vai para o mundo e acha que está livre e acha que está feliz, isso é uma vida de ilusão. Sabe por quê? Porque a gente vive momentos em que são difíceis.
Mas a nossa felicidade, ela é eterna em Cristo Jesus. Então as pessoas do mundo, elas acham que porque ela tem uma liberdade, mas ela não tem. Porque a única liberdade que nós temos é no Senhor. Mas Satanás, ele tenta trazer para as pessoas o engano de que eles são livres, mas na verdade eles vivem numa eterna escravidão. Eles vivem numa eterna escuridão. E a palavra de Deus diz que nós somos livres, nós somos luz aonde nós chegamos. Então eu e você somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Se o Senhor diz que nós somos luz, nós somos. Mas as pessoas que estão no mundo, elas vivem uma verdadeira ilusão. E no terceiro estágio do pecador, no fim de tudo isso, aquele jovem havia gastado todos os seus bens. Ele pegou tudo que tinha, o pai deu a ele recebeu uma herança antes do seu pai morrer, pegou tudo que tinha, foi para uma cidade longe, ele foi ali para ficar com pessoas que ele nem conhecia, que nem se importava com ele, saiu do seu lar, de perto da sua família, ele saiu debaixo da bênção do seu pai, para viver uma vida que ele achava de liberdade. Você pode até estar pensando, pastora, mas isso é uma história bíblica? Deixa eu te dizer, meu querido, isso não é uma história bíblica apenas não. Porque nos tempos de hoje nós vemos essa história se repetir por muitas e muitas vezes. Quantas vezes não vemos isso acontecer com tantas pessoas? O Senhor tem uma vida em abundância para nos dar. E tem pessoas que recebem essa bênção. Tem pessoas que usufruem as bênçãos do Senhor. Mas chega um determinado momento em que ela diz, eu quero usufruir dessa liberdade. E aí ela sai debaixo da bênção do seu pai. E vai usufruir uma liberdade que é uma maldição na vida dela. Quantos de nós não vemos isso acontecer? Quantas e quantas vezes? Isso não é apenas uma história bíblica. Isso é uma história para nos ensinar e fazer com que nós fiquemos atentos para que isso não venha acontecer conosco. Amém? O Senhor, Ele nos traz uma visão para identificarmos aquilo que é bom e o que é ruim na nossa vida. Nós é que decidimos o lugar em que nós vamos seguir. E qual é o caminho em que você quer seguir? É o caminho da liberdade ou é o caminho da obediência em Cristo, que vai te levar a uma vida plena para a eternidade? Essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. E chegou o momento de você cair em si. Chegou o momento de abrir os olhos e ver o que Deus deseja para todos nós. Vocês estão preparados? Porque eu ainda vou começar essa mensagem, amém? E agora a gente vai ver 3 momentos da vida do filho pródigo. E o primeiro momento foi quando o pecador se entrega ao pecado. Lá em Lucas 15, do 11 ao 15, fala assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Sabe, de acordo com a lei judaica, a parte da herança do filho mais velho
correspondia ao dobro. E a parte do filho mais novo ele repartia e assim dava. Então, o que aquele filho mais novo fez naquela época? Ele não fez nada de errado, ele não saiu da lei. Mas certamente não foi um ato muito generoso. Porque essa herança, ela só é dada quando o pai morre. E ele fazendo isso foi como se ele estivesse dizendo ao seu pai: pai, eu gostaria que você estivesse morto. Essa é a verdade do que aconteceu. Thomas Huxley disse: as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Uau, que grande verdade. Sempre que nós damos mais valor às coisas do que às pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, estamos procurando por problemas. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele começou a dar mais importância aos bens. Ele começou a dar mais importância a viver uma vida de liberdade. E ele acabou achando aquilo que ele não queria achar. Ele acabou vivendo uma vida que ele achava que ele não ia viver. Certa vez Jesus advertiu 2 irmãos em conflito. Lá em Lucas 12:15 fala assim: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Por mais coisas que possa ter, o avarento ele nunca está satisfeito. Ele sempre vai querer mais. E um coração insatisfeito leva toda uma vida à decepção. Talvez você está aqui na igreja, você esteja fazendo todas as coisas certinhas, mas quando toca em dinheiro, o seu coração muda. Quando fala em bens, o seu coração muda. Certa vez eu ouvi uma história que um pai de família, ele tinha falecido. E 3 irmãos, chorando muito ali naquele velório, chorava e chorava, com muita saudade do pai. E assim que o pai foi enterrado, quando eles saíram daquele velório, eles começaram a discutir quem ia ficar com a maior parte da herança. Sabe o que isso nos mostra? Uma história tão simples e tão pequena. Será que esses filhos realmente estavam sentindo alguma dor porque o seu pai faleceu? Ou eles estavam apenas preocupados com o que eles tinham para receber? Como era que estava de fato o coração daqueles filhos? Eu só quero dizer uma coisa a você: tome cuidado. Tome muito cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. A nossa vida, ela não tem que estar voltada para os nossos bens materiais. A nossa vida tem que estar em Jesus. Por isso que eu aprendo com o meu pastor. Meu pastor Arthur, ele sempre fala: filha, guarda o coração. Filho, guarda o coração. E é assim que a gente tem que fazer. E todos os dias eu me lembro disso e eu digo ao Senhor: Pai, guarda o meu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então eu digo a você: guarde o seu coração. Amém? O filho pródigo achava que poderia ter uma vida feliz e próspera longe do seu pai, como a gente acabou de ver. Mas como é que a gente pode viver uma vida feliz longe do nosso pai? Como é que a gente pode ter uma vida plena num caminho que não foi ele que escolheu para nós? Quantas vezes Satanás tenta impor sobre nós esse engano de nós temos que viver uma vida que lá fora parece que mostra ser melhor.
Sabe, aquele filho, ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele necessitasse. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família feliz, ele tinha dinheiro. Ele tinha tudo o que mais ele queria. O que mais ele queria. E muitas vezes Deus está dizendo assim: filho, o que é que você quer? Eu posso te dar. Mas eu vou te dar aquilo que é melhor para a tua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos dê aquilo que nós queremos, aquilo que nos convém. E você esquece que a vontade do Senhor é o melhor para a nossa vida. Será que você está disposto a aceitar o não de Deus para você? Ou será que você vai fazer como aquele filho pródigo? Disse assim: não, eu estou querendo mais. E eu não sei se meu pai vai me dar. Não está isso na Bíblia não, tá, gente? É eu que estou dizendo. Eu fico imaginando o que é que pode ter passado pelaquela cabeça daquele jovem. O porquê que ele tomou aquela decisão de sair do seu lar, de sair de perto da sua família, de ir para um lugar que ele não conhecia, de estar junto de pessoas que não valia a pena. O que é que pode ter passado na cabeça daquele jovem? Que muitas vezes a gente se pega e vê quando acontece coisa parecida com alguém, a gente se pergunta: por quê? Por que essa pessoa está tendo essas atitudes? Por que essa pessoa está fazendo isso? A gente não entende e não compreende, mas sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não caiu em si. Ela precisa cair em si. Vai chegar momentos na sua vida em que você vai ter que cair em si. Vai ter decisões que você vai tomar em que você vai ter que cair em si. E quais são as decisões que você vai tomar? Você vai tomar uma decisão de acordo com o que a palavra de Deus diz para você fazer? Ou você vai tomar uma decisão como esse filho pródigo? Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer do meu jeito, da minha vontade. Foi assim que ele fez. Deixa eu só te falar uma coisa. Não pague para ver. Eu falo por experiência própria. Não pague para ver. Sabe por quê? As consequências vêm. E é muito caro o preço que nós temos que pagar. Se você tem uma boa escolha, escolha sempre o caminho de Deus. Escolha sempre o caminho de Deus. Essa será a melhor escolha da sua vida. Não existe outra escolha. Não existe A, B e C. Não. Só existe uma única. E o segundo momento é quando o pecador cai em si. Lá em Lucas 15, do 16 ao 17, fala assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O jovem viu que não era nada daquilo que ele esperava. Como a gente já sabe, como eu acabei de falar, a alegria que eles pensam que vivem é que é passageira, porque só nós é que temos a alegria eterna em Cristo Jesus. E chegou uma hora que ele viu que o que ele estava vivendo não era nada daquilo que ele esperava. Os seus recursos acabaram, os seus amigos o deixaram, veio a fome,
E o jovem, ele foi obrigado a fazer uma coisa que ele não fazia, sabe qual? Trabalhar. Porque na casa de papai ele não trabalhava. Mas na rua ele começou a trabalhar. E ali ele estava como? Sem dinheiro, sem os amigos falsos, que é até melhor, mas se sentindo sozinho. Chegou a cuidar de porcos e sentiu vontade de comer aquela comida que os porcos comiam. Será que você pode imaginar essa situação? Será que você pode imaginar essa cena? De uma pessoa que tinha tudo e de repente chegar a esse ponto como no fundo do poço. A verdade é que essa cena é uma maneira que Jesus nos mostra que o pecado faz na vida dos que rejeitam a vontade do Pai. É forte, mas é a verdade. Aqueles que rejeitam a vontade de Deus, colhe as consequências. Entenda, o pecado, ele promete liberdade, mas traz uma escravidão. Ele promete sucesso, mas traz o fracasso. Promete vida, mas o salário do pecado é a morte. O rapaz pensou que encontraria a verdade, mas ele se perdeu. Quando Deus é deixado de fora das nossas vidas, o prazer torna-se em escravidão. Quantos de nós que vivemos uma vida no pecado, achávamos que estávamos vivendo a melhor vida? Pela graça de Deus eu fui resgatada. Obrigado, Senhor. Chegou um momento que eu tive que cair em mim. E eu dou graças ao Senhor por isso, porque Ele me resgatou. Ele me tirou de uma vida de ilusões. Ele me tirou de um mundo aonde eu achava que era o melhor mundo, mas era o pior. E assim aconteceu com aquele jovem, saindo de casa achando que estava indo para o melhor lugar, mas ele estava indo para o pior lugar. E então ele caindo em si. Essa é a primeira marca da graça em ação no pecador. Foi o primeiro momento em que aquele jovem demonstrou ter recobrado o seu juízo. Quando ele chegou e pensou: o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Estou num lugar aonde eu estou sentindo vontade de comer as comidas em que os porcos comem. E ele começou ali a recobrar o seu juízo. Agora vamos pensar juntos. Como aconteceu a transformação e a mudança daquele jovem? Com certeza, precisou acontecer bastante coisa. Como a gente acabou de ver, foi preciso que acontecesse tudo aquilo, para que ele caísse em si, para que ele visse o que ele estava fazendo. E às vezes é necessário que muitas coisas aconteçam, para que o pecador, ele volte para Deus. Tem gente que na primeira oportunidade ela volta para Deus. Mas tem outros que precisam perder uma coisa pequena para voltar. E tem gente que necessita ter uma série de percas para cair em si. Assim como foi com o filho pródigo. Quantas pessoas que chegou a perder quase tudo na sua vida para poder voltar para os caminhos do Senhor. Eu cheguei em um momento da minha vida em que o meu casamento estava completamente destruído.
Eu não podia mais nem chamar aquilo de casamento. Eu estava vivendo uma vida de farsas para as pessoas. Logo no início, porque depois não dava nem mais para disfarçar. Porque já não existia mais casamento. E chegou um momento em que eu precisei realmente cair em mim. Mas eu já tinha perdido tantas coisas. Eu já tinha perdido muitas coisas. Para poder voltar para a casa do meu pai. Deixa eu te dizer. Se você está aqui com o seu coração frio, não espere perder alguma coisa para que você volte a queimar pelo Senhor. Sabe, não espere que alguma coisa aconteça na sua vida para que você volte a ser como você era antes. Não se deixe se perder. Se perder pelo que o mundo tenta impor sobre a sua vida, pelo que a sociedade de hoje tenta impor, pelo que as pessoas falam a seu respeito, não se deixe perder. Não se deixe sair do único caminho que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, essa história do filho pródigo mexe muito conosco. Porque quantos de nós, se a gente olhar direitinho, a gente não se parece com esse filho pródigo. Porque eu sei que todos aqui têm tudo o que quiser. Porque vocês têm um pai que pode todas as coisas. Mas quantos de nós, muitas vezes, estamos insatisfeitos? Estamos questionando, estamos criticando. E muitas vezes, ao invés de agradecer, a gente acaba querendo mais e mais e mais e mais. E isso faz com que a gente vá se esfriando. Isso faz com que a chama vá se apagando. E deixa eu te dizer, essa é a noite que o Senhor está dizendo: ei filho, ei filha, essa é a noite que você vai ter que colocar o seu coração para queimar de novo. Essa é a noite que você vai ter que arder novamente. Essa é a noite que eu estou falando com você, que esse é o seu lugar. Não existe outro lugar, não existe outro caminho. Pois se você estava lá fora, hoje é o dia de você voltar para a casa do seu pai. Hoje é o dia que o Senhor diz: ei, daqui você nunca devia ter saído. Pois esse é o seu lugar. C.S. Lewis diz: um cristão não é quem nunca erra, mas alguém que está disposto de se arrepender. Será que o orgulho que você tem no seu coração não deixa você se arrepender? Como eu falei antes, todos os dias, nós temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Não importa se nós somos salvos ou não. Nós temos que reconhecer isso. E será que você tem se arrependido? Será que você tem reconhecido os seus erros? Será que você tem reconhecido quando você peca? Ou será que você tenta encobrir? A quem você tem procurado ajuda? Ou será que você nem tem procurado uma ajuda quando você erra? Quando você peca? O Senhor, Ele diz que nós temos que nos arrependermos. Quando muitas vezes a gente fala: se arrepende, se arrepende. Ou então faz o seguinte: procura antes da tentação. Cai em si antes. Mas mesmo que você tenha caído, ei, reconheça que você errou. Reconheça que você pecou. Procure se arrepender.
Procure aquele que você sabe que vai te ajudar e não te levar para um caminho pior do que você já está. O Senhor, Ele não quer que você não erre, não é isso, até porque Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Mas o Senhor quer que você o procure. O Senhor quer que você se arrependa. E se arrependa todos os dias reconhecendo. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem Deus nós não somos absolutamente nada nessa vida. Você pode até pensar que você tem alguma coisa, mas você não tem, porque tudo é dele. Tudo que você tem é Ele que te dá, não é através de você, não é através das suas forças, não é através do seu trabalho, não. Foi Ele que te deu. Foi Ele que concedeu isso a você. Porque se Ele não quiser, você não tem nada. E quando a gente sair daqui, a gente não vai levar nada. E nem eu quero. Porque para onde eu vou tem tudo. Eu vou andar em ruas de ouro. É isso que eu vou, então eu não quero nada desse mundo. Porque estamos aqui é de passagem. Esse lugar aqui não nos pertence. Amém? E o terceiro e último ponto. Quando o pecador volta ao seu pai. Lá em Lucas 15, 18 ao 19 diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Meu Deus! Glórias ao Senhor. Esse jovem caiu em si completamente. Chegou a parte favorita da história, como a nossa pastora Thalita fala. O clímax, o final apoteótico. Essa minha pastora é demais, viu? Chegou o fim dessa história. Esse jovem, ele caiu em si. Ele voltou para a casa do seu pai. Ele abraçou o seu pai. E ele ainda disse: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Será que você consegue imaginar como é forte ele dizer uma coisa dessa? Ele estava ali naquele lugar, cuidando daqueles porcos. E pensando: os empregados do meu pai está comendo melhor do que eu. E ele voltou com essa mentalidade: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. Glória a Deus. Como o Senhor fez uma restauração na vida daquele jovem. Como o Senhor mudou a mentalidade daquele jovem. A verdade é que ele se permitiu ser mudado. Porque o Senhor tem muitas coisas para fazer na nossa vida, mas a gente precisa permitir. Entenda isso. Deus, Ele só faz com a nossa permissão, porque Ele é educado. Então você precisa permitir, para que o Senhor faça uma transformação na sua vida. Para que o Senhor venha mudar a sua mentalidade. O rapaz mudou de ideia sobre si mesmo e sobre a sua situação, e admitiu que era um pecador. Reconheceu que o pai era um homem generoso. E que servir na sua casa era melhor do que ser livre naquela terra distante. A bondade de Deus não é apenas a bondade do homem que nos conduz ao arrependimento. Se o rapaz tivesse pensado apenas em si mesmo, na fome, na saudade, na solidão, teria entrado em desespero
isso teria acontecido com ele, mas suas circunstâncias difíceis o ajudaram a ver o pai sob outra ótica, e isso lhe deu esperança. Se o pai era tão bom com os servos, talvez se mostrasse disposto a perdoar o filho. Meu Deus, que lindo! Não importa qual seja o pecado, não importa qual seja o tamanho do nosso erro, o Senhor vai estar sempre disposto a nos perdoar. O Senhor vai estar sempre ali de braços abertos, nos esperando, para nos dar um abraço, nos encher de beijo. Ele não quer saber o que você fez. Ele só quer que você se arrependa. Ele só quer que você caia em si, reconheça o seu erro. E chegue para Ele dizendo: Pai, eu me arrependo do que eu fiz. Me perdoa. Eu reconheço isso. Ele só quer essa atitude sua. Sabe, quando um pecador volta a si, logo volta a Deus, o filho pródigo, logo após cair em si, disse: eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai. A sua esperança no seu pai o atraiu. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Não importa as dificuldades em que nós estamos passando, não importa os tempos difíceis em que nós estamos vivendo, a nossa esperança tem que estar no Senhor, independente de como a gente esteja vivendo nesse momento. Quantas vezes nós paramos e assim: meu Deus, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Mas aonde é que está a tua esperança, meu querido? É nos políticos ou é no Senhor? Aonde é que está o teu coração? É nessa nação ou é em Cristo Jesus? Porque é Ele que faz. É Ele que pode todas as coisas. É no Senhor. É nele em que nós temos que ter esperança. A atitude de humildade do filho atraiu não só a reconciliação a ele, mas atraiu também a bênção do pai. Vejam o fim da história, lá em Lucas 15, 20, fala assim: levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Glória a Deus! O filho não só foi atraído ao pai, o pai também foi atraído ao seu filho, através da humildade daquele jovem. E da mesma forma acontece conosco. Quando o Senhor vê um coração rendido, um coração humilde, quando nós reconhecemos os nossos erros, assim como eu acabei de falar, a humildade não só move o coração de Deus ao nosso favor, ela move o próprio Deus à nossa direção. O Senhor está sempre inclinado ao nosso favor. Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Que pai é esse? Não é pai. Porque um pai que ama, ele protege. Um pai que ama, ele abençoa. Um pai que ama, ele faz o melhor. Um pai que ama, ele também diz não. Ele diz não. Porque amar não é só dizer sim. Isso para mim não é amor. Até porque quando você só diz sim, você está estragando. E por isso, aquele pai deixou com que aquele filho saísse. Para ele também aprender. Eu fico pensando comigo mesma, que aquele pai, ele poderia ter chegado para o seu filho e ter dito assim: filho, não vai. Essa vida não é para você, você tem tudo o que você quiser. O que é que você quer mais que eu possa fazer por você?
O pai poderia ter chegado e ter dito, não poderia? Mas sabe por que ele não fez isso? Porque Deus diz que nós somos livres. E que a decisão é nossa. E eu pergunto a você nessa noite. Qual é a decisão que você toma? Quando você tem alguma decisão para tomar, será que você pensa assim, como Jesus faria? Ou será que você faz do seu modo, da sua maneira, sem procurar uma direção de Deus? Um certo pregador foi em uma penitenciária. E chegando lá, ele saiu para conversar com aqueles presos. E ele começou a perguntar aos presos: qual foi o seu erro? O que foi que você cometeu para você estar aqui? E ali naquele lugar parecia que só tinha santo. Porque eles começaram a dizer: não, eu não fiz nada. Eu sou inocente. E ele chegou para outro e perguntou: e aí, o que foi que você fez? E o outro disse: não, eu não fiz nada. Quem fez foi os outros, não fui eu. E toda vez que ele começava a perguntar a algum preso ali se alguma coisa ele tinha feito, ninguém tinha feito nada. Todo mundo estava ali inocente. Até que ele chegou em um preso. Por fim, e quando perguntou, o rapaz com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrima, disse a ele: eu sou um criminoso. Eu agi de forma errada. E eu merecia uma pena muito maior do que eu recebi. E aquele pregador, servo do Senhor, olhou para aquele rapaz e disse assim: graças a Deus, eu achei um pecador. Meu Deus, essa é a visão que nós precisamos praticar. É reconhecer os nossos erros. É reconhecer os nossos pecados. É ser humilde. Nós precisamos ter a humildade dentro do nosso coração. É isso que Deus espera de nós. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele reconheceu. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar agora. O filho pródigo, ele reconheceu que ele precisava ter a humildade dentro do seu coração. Ele reconheceu que aquela vida que ele estava vivendo não era uma vida que o Senhor queria para ele. Ele viu que não era para ele ficar longe do seu pai. Que o melhor lugar que ele tinha que estar era ao lado do seu pai. Eu não sei como foi que você chegou aqui hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que é que você tem feito. Eu não sei pelo que você está passando. Mas deixa eu te dizer. Hoje é a noite de você se humilhar perante o Senhor. Há quanto tempo que você não abre o seu coração para Deus e se humilha perante Ele, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão pelos seus pecados? O Senhor quer que a gente vá até Ele todos os dias para reconhecermos que nós temos erros, que nós pecamos. E há quanto tempo você não quebranta o seu coração para dizer isso ao seu pai? Pai, me perdoa. Me perdoa pelos meus erros. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelos meus pecados. Não importa o tamanho dos nossos erros. Não importa o tamanho do nosso pecado. É um só.
E se a gente não reconhece, se a gente não se humilha perante Deus, é porque o seu coração está cheio de orgulho. É porque você está com soberba dentro do seu coração. Deixa eu te dizer, essa é a noite que Deus quer tirar a soberba do seu coração. Essa é a noite que o Senhor quer que você se humilhe. Essa é a noite que o Senhor quer que você reconheça que você precisa pedir perdão a Ele de todo o erro que você comete todos os dias. Todos os dias nós cometemos erro. Eu e você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração.